certeza, o esporte ele tem papel fundamental na formação do indivíduo, principalmente na formação dos valores. Eu trabalho numa escola onde a gente visa muito a formação de valores, desde a educação infantil, então vem se fazendo trabalhos nessa questão da formação de valores. E o esporte, ele vem, e eu aprendi muito nessa instituição que eu trabalho, essa questão de sempre estar envolvendo trabalhos voltados à formação de valores, né? Da disciplina, do companheirismo, da ajuda. Então a formação de caráter desenvolvida na fase inicial, ela faz com que esse futuro atleta ele tenha uma base bem sólida e bem forte na questão de desenvolver a sua competência futuramente dentro de quadra e fora também. A criança, quando inicia no esporte, ela aprende a superar seus limites, aprende a convivência com outras crianças, com outras pessoas, aprendendo um a ajudar o outro. Quando se fala em competição, esporte, quando criança, assim, as pessoas têm muito medo. Mas isso aí, como que ela vai aprender a lidar com a derrota? Vai se sentir inferior. Pelo contrário, no esporte, eu acho que quando se inicia na modalidade, principalmente do boxe chinês, quando vê o atleta lutando, fala assim, individualismo, não, mas ele precisa de várias outras pessoas durante o treinamento dele. Então isso aí acaba juntando as crianças, acaba se aproximando mais, elas acabam tendo um respeito maior uma com a outra. O esporte, no geral, ele vai ensinar o respeito, a disciplina, as regras, que na sociedade ele vai utilizar isso. Um dos exemplos que eu posso citar no meu dia a dia, que o esporte modifica a criança, é o judô, no próprio judô, no ato de fazer a saudação, de esperar o mais velho se levantar, isso tudo influencia no cotidiano, a respeitar quem está ao seu redor. Influencia muito, pois o esporte ensina muitas coisas às crianças, principalmente a perder e a ganhar. E quando a pessoa perde, ela aprende muito mais do que quando ela ganha. Na minha opinião, quanto mais cedo a criança começa a prática esportiva bem orientada, mais chances ela vai ter de ser um cidadão do bem. É uma filosofia que eu trabalho não só dentro da quadra, mas também dentro da minha própria família, com o meu filho. O esporte ensina coisas que você não aprende dentro de uma sala de aula, que você não aprende, entendeu, no seu total potencial dentro da família. Entendeu? Então o esporte desenvolve uma série de características no jovem atleta, na criança, no adolescente, entendeu? Onde ele, com o decorrer do tempo, com as cobranças, que um esporte seja a iniciação, com pequenas regras, depois no esporte de alto rendimento, aí, na disputa das categorias de base, até chegando próximo à categoria adulta, possam somar para o desenvolvimento da criança e do adolescente como um todo. Um deles é a responsabilidade, o comprometimento, entendeu? E o respeito. Então são pequenos exemplos que a gente pode ir aos poucos, claro, quando você coloca uma criança com 8 anos para iniciar uma atividade esportiva, você não pode, entendeu, tolir essa criança que ela tem que ser 100% em tudo aquilo que ela se compromete a fazer. Você tem que ter um trabalho gradativo, onde você vai despertando na criança a importância do compromisso, da responsabilidade, do respeito, do saber perder, do saber ganhar, da superação, que é tão importante, não só dentro de uma quadra, dentro na família, nos estudos, no trabalho. Então, com certeza, o esporte contribui muito para a formação de um homem como um todo. A arte marcial, no caso do boxe chinês, trata muito a parte de disciplina, para a criança.
Então, assim, em relação ao cidadão, isso lá futuramente vai trazer muitos benefícios, né, para a criança. O esporte tem tudo a ver, né? Porque o esporte, né, ele estimula a saúde, prática saudável, meio ambiente, então ele concilia todas as coisas. E você, com a orientação correta, começando o esporte desde cedo, né, na prática de hábito saudável, só tem benefício. O esporte, na verdade, não tem contraindicação nenhuma. Penso que sim, acredito que a criança, quando inserida no esporte, desde cedo, desde que seja bem orientada, com princípios que possam beneficiar o desenvolvimento do cidadão, acredito que com certeza a criança pode se tornar um cidadão de bem, um cidadão autônomo, que tenha criticidade para viver na sociedade, independente se ele vai ser atleta ou não. O mais importante é essa formação do cidadão, que o esporte beneficia com vários aspectos aí dos seus conteúdos e também das suas vivências aí que acontecem a todo momento nas questões sociais. Não só o esporte, eu acho que na vida toda a criança vai aprendendo que existem momentos que ela ganha e perde, e isso vai acontecer em todos os momentos da sua vida. Mas no esporte dá para ensiná-la a superar os limites, né? Superar os obstáculos, né? Que, como ela está no enfrentamento, numa competição que existe a vitória ou a derrota, e com a vitória só vem as alegrias, dá para se trabalhar muito bem a questão do perder como uma motivação para que se supere, se melhore os resultados obtidos num jogo, numa competição, numa brincadeira, e isso fortalece a criança. As competições na arte marcial, no boxe chinês, a gente não visa nas categorias infantil, infanto-juvenil e até mesmo juvenil, a gente não visa assim a vitória. Na arte marcial a gente tenta superar os limites, entendeu? A gente tenta aperfeiçoar a técnica, entendeu? Exigindo mais. O atleta, a gente trabalha com ele na academia, ele sabe que quanto mais ele se dedicar, mais ele vai conseguir desenvolver. Ele sabe que a competição é só um meio de testar o limite do treinamento dele, o nível do treinamento dele contra uma outra criança, entendeu? Isso aí é feito um trabalho na academia, dos professores conversando com os alunos, né? Os alunos que têm mais tempo de treinamento passam para os alunos mais novos e eles vão adquirindo isso com o passar do tempo. Em todos os esportes, depois que ele começa a treinar, ele vai participar dos torneios e isso o técnico tem que trabalhar bastante em questão da ganhar, de perder. Tem alguns alunos que sempre são vitoriosos. Aí quando tem uma derrota, ele tem a frustração. Então o técnico tem que saber lidar com essa frustração aqui da derrota e com isso ele vai melhorando, né? Então tem que ter a vitória, tem que ter a derrota. No dia a dia, no ato do treino, a criança ganha e perde, por meio de brincadeiras ou no judô na própria luta. E esse dia a dia ensina que é normal cair, que é normal se machucar e que para continuar é necessário levantar. Quando ela perde, ela pode até ficar meio irritada no começo, mas no futuro ela vai ver que aquela derrota teve muita influência no que ela é hoje. Então a derrota é muito importante. E a vitória também, mas a vitória você não aprende tanto que nem na derrota. Bom, na nossa modalidade, a princípio, né, ao iniciar a gente tem turmas a partir dos 7 anos de idade, a gente não trabalha a parte de combate em relação ao ganho, né, tem que trabalhar o meio termo, né, mas para a vida em si, conforme os treinamentos, eles vão aprendendo que, né, tem na vida tem a perca, né, você ganha e você perde, diariamente tem a perca e os ganhos, né? Então a gente tenta mostrar, né, que nem sempre eles vão ganhar e nem sempre eles vão perder. Então a gente tenta ensinar esse meio termos e trazendo, né, os valores da arte marcial para o dia a dia deles. Eu acho que na vida, né, tudo tem a ganhar e perder. Então a prática esportiva, ela, né, o esporte coletivo, como só o esporte quando você convive no meio de crianças, desde o hábito saudável assim,
Então ele te ensina você ganhar e perder, porque na vida é assim, né? Então você aprende isso na prática, né? Com as competições, então você com a parte coletiva. Então essa questão é uma das questões mais importantes, assim, porque a criança, né, ela aprende a ganhar e aprende a perder. Então ganhar é bom, né? Mas quando você faz um esporte coletivo que você acaba perdendo, então isso acaba passando um para o outro, um acaba estimulando o outro. E quando você perde, vai estimular você voltar novamente, a fazer de novo, a praticar melhor, incentivar melhor para você ganhar novamente. Eu penso que tanto a vitória quanto a derrota vai muito ao encontro de como é abordado, de como isso é direcionado para a criança. Acredito que a derrota ela ensina muito mais às vezes do que a vitória. Então o profissional que atua com criança, ele tem que saber ponderar, saber elogiar a criança no momento certo, e sempre fazer críticas construtivas, porque essa criança de hoje, muitas vezes ela pode se tornar um grande atleta no futuro ou não, mas independente de qualquer situação, ela tem que ser uma pessoa vencedora na vida, ou seja, com caráter, com dignidade, e o esporte proporciona isso se for bem orientado. Acho que um dos mais importantes é o autocontrole, a disciplina, a questão de conviver em grupo, né? Eu preciso respeitar o meu adversário, eu preciso conviver em grupo, eu preciso respeitar um grupo onde eu trabalho, onde eu convivo. Eu tenho sentido muito isso numa equipe que eu estou atualmente trabalhando, que é um grupo de garotas que já tiveram um resultado bem acima da média, assim, e a gente vem trabalhando essa questão de convívio, respeitar o limite do outro, dentro da equipe e fora da equipe, os seus adversários, né? Quando sai, como se comporta, como se relaciona. E a questão do psicológico, ela pesa muito porque alguns estão bem prontos para enfrentar um desafio maior e alguns não estão, mas assim, o auxílio do grupo vem trabalhando isso. Atualmente a gente contou com a ajuda de uma psicóloga num trabalho do grupo que foi bem importante, auxiliando esse trabalho nosso na questão técnica e tática, né, da equipe, e veio a somar, porque um profissional na área da psicologia está mais preparado para lidar com esses aspectos. As crianças aprendem, eles começam a aprender que mesmo para lutar, para desenvolver sua técnica, melhorar seus movimentos, ele precisa do auxílio de outra criança. Então isso vai trabalhar o psicológico dele, se aproximar mais, entendeu? Ter um trabalho mais próximo com outras crianças, né? A disciplina, o respeito, eles aprendem desde o início a hierarquia, ao entrar no tatame eles têm que fazer a saudação, ao sair eles têm que fazer uma saudação, para sair para tomar água eles têm que pedir licença, para retornar ao tatame eles têm que pedir licença, e tudo isso vai trabalhando com a cabeça deles, assim, vão preparando eles para a vida, né? Eles têm uma aceitação com a comunidade, com um respeito maior no trabalho e um conjunto maior. O esporte, no geral, ele vai ajudar na parte motora, na parte disciplinar, né? Então, isso no nosso dia a dia, acho que vai ajudar bastante, que nem os próprios pais estão conseguindo educar, né? Então, com o professor ali ajudando, vai ajudar na questão do respeito e na disciplina. O esporte traz múltiplos benefícios para a criança, tanto no ato da motricidade, quanto no cognitivo, quanto no convívio social, em todas as características o esporte desenvolve o indivíduo. O esporte ele tira muitas crianças da rua, então o pensamento dessas crianças começa a mudar quando ela começa a fazer o esporte. Ela começa a pensar no objetivo que o esporte pode trazer para ela, a vitória, o que o esporte pode trazer de bom. Então ele acaba influenciando muito nessa parte psicológica dela. Olha, são vários benefícios, né? Muitas mães e pais trazem as crianças, as crianças são meio imperativas, inquietas, então traz para a arte marcial para a gente focar até às vezes a parte de agressividade, crianças que costumam brigar na escola. Então eles trazem para canalizar essa explosão que eles têm na arte marcial. Então aí eles aprendem a parte de disciplina, respeito, que é bem trabalhado, a
questão da arte, na arte marcial, no boxe chinês, respeitar os colegas, respeitar os professores, tem todo um aparato por trás de reverência ao professor, aos colegas, não tem brigas, né, nas turmas, fazem o treinamento todo até quando vai fazer a parte de luta, eles se respeitam, porque a gente deixa bem claro que um sempre vai precisar do outro para treinar, então sozinho não consegue se evoluir. Então a gente deixa bem claro para as crianças que um precisa do outro para treinar, então um respeita o outro. Então essa parte assim, é bem trabalhada na nossa arte marcial. O esporte ele corpo, né, e trabalha mente também. Né? Então essa parte psicossocial assim, com as crianças, e você trabalha o lado psicológico dela. Né? Porque a criança naturalmente, até se você colocar uma bola, já quer ganhar, um já quer escolher o melhor time assim, entendeu? Então isso, com essa questão do jogo coletivo, jogo individual, essa questão de recreação, brincadeiras e a parte esportiva, ela vai saber a ganhar, vai saber a perder, ela vai começar a trabalhar o lado emocional dela, entendeu? Aí onde tem alongamento, aquecimento, daí tem a parte onde tem as competições. Então isso é fundamental, o esporte assim, ele tem tudo a ver nessa parte psicológica, ele vai trabalhar emocional, vai trabalhar ali a questão de saúde, a questão de corpo e mente. Assim. Olha, são muitos esses aspectos aí que você abordou. A questão biopsicossocial, o esporte na infância, na adolescência, ele não trabalha só a questão motora, ele trabalha sim as questões táticos cognitivas, como você mencionou, as questões psicológicas e também a questão social. A criança ela aprende convivendo com outras crianças, com torcidas, com pais, com agremiações diferentes em jogos, a ganhar, a perder, a se comunicar com outras pessoas, a ter atitude de companheirismo, a dividir e muitas vezes, estando inserido de uma forma bem direcionada, esses aspectos sócios, psicológicos, eles vêm a contribuir demais, principalmente se for bem orientado por um profissional de educação física. Isso eu já ouvi assim de técnicos meus, né? Que para você ser técnico de qualquer modalidade, de qualquer equipe, seja de iniciação, seja de alto nível, você precisa estar motivado. Então eu acho que os atletas eles conhecem no técnico e se motivam ali a partir da postura, do comprometimento do técnico. Então eu acho que o papel do técnico nessa motivação, na participação em competições, né? Se eu não levo os atletas para competirem, você tem que ter uma disponibilidade de horário para estar sempre empolgando, né? Para que a criança ela se sinta comprometida, né? Com aquilo, né? E essa motivação também vem com a confiança que você conquista na família das crianças, principalmente quando está iniciando, são em torno de 10, 12 anos, aí se você não consegue tirar atletas de casa, se você não tiver uma confiança, né, dos pais, né, no caso eu trabalho com do colégio, então é toda assim uma equipe que tem que estar trabalhando a seu favor em termos de confiança. Então você adquiriu a confiança, você já consegue tudo. E a motivação ela vem assessorando tudo isso, porque se você não consegue mostrar para as crianças que você também gosta daquilo que você faz, as crianças também não vão ver gosto naquela modalidade que você está trabalhando. Olha, no início eu principalmente, eu não viso tanto o rendimento do atleta. Né? Isso aí cabe, eu penso assim, eu deixo ele trabalhar, eu vou tentando, vou vendo como é o desempenho dele, o desenvolvimento dele. Tem algumas crianças que têm um desempenho muito maior que as outras, né? E com o passar do tempo, a gente vai tentando lapidar, você vai incentivando, vai conversando com a família, né? Vai muito da vontade dele, que muitos pedem para participar de uma competição, aí a gente vai e conversa com os pais, né? E isso aí eu acho assim, vai muito da vontade deles, né? Para se tornar um atleta. Depois de um certo tempo, de alguns anos daí de prática, aí sim, aí a gente começa a fazer um trabalho mais sério, fala, olha, você quer competir,
entendeu? Você quer seguir isso aí mesmo, vamos ter que priorizar algumas coisas, horários, disciplina com horários, com treinamento, com estudo, né? Então a gente trabalha bastante nisso nas crianças, entendeu? Mas eu acho que o rendimento para competição, para se tornar um atleta, eu acho que está dentro de cada um. O técnico é importante na modalidade que o atleta escolher, porque o técnico vai ser um espelho para ele, né? Então, o que o técnico falar, o técnico, na verdade, ele tem que ser um bom profissional para ele conseguir direcionar os alunos, sim, os atletas, para a sociedade, não só para ser o campeão, né? Mas ele tem que ensinar para a vida. Ele tem que conhecer o seu aluno e saber se é um aluno de competição ou não. Porque se for um aluno de competição, você pode exigir desse seu aluno. Porque você sabe que ele não vai parar. Se for um aluno que ele está no esporte pela prática esportiva, ele não vai gostar, talvez ele não goste tanto de competição. Se você for mais rígido, ele vai acabar se sentindo muito pressionado e vai desistir da prática. Então é importante como técnico que tenha um conhecimento do seu atleta. Isso é muito importante para que você saiba o que fazer para que ele continue na prática esportiva. O técnico sempre tem que estar do lado do seu atleta ali apoiando, porque se o treinador não apoiar, quem que vai apoiar? Então o treinador é muito importante ele incentivar a criança a participar, mesmo ela não sendo muito boa naquilo que ela está fazendo. Ele tem uma grande influência, né? Ele acaba sendo, para as crianças, né? Nós como professor, nós somos o espelho, né? Então, normalmente, as crianças querem se espelhar, né, no seu treinador, no seu professor. Então, a gente busca, assim, passar o melhor que a gente tem, os melhores valores, né, porque eles vão se espelhar, né? Então, a questão dos valores, a gente tenta deixar bem claro, né, para as crianças continuar treinando, que não seja para a competição em si, né, que a arte marcial tem várias vertentes, não precisa ser só para a competição. Então a gente busca isso. Né? Eu acho que isso é uma das partes mais fundamentais, assim, né? E hoje eu acho que se você tiver a formação, né, isso vem de começo assim, tal, mas você começou a estudar e você se formou. Então o técnico, ele é a peça fundamental nessa parte de condicionamento, assim, nessa prática esportiva, assim. Porque o técnico, ele tem o poder, eu falo que tem o poder de fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. Porque de repente eu acho que o lado competitivo ele é saudável, mas a parte social, porque a parte social ele fica para sempre, o cidadão ele fica para sempre. Né? Então você tem que trabalhar, tem que ganhar, tem, mas perdeu, então sempre está participando, sempre está, né, buscando assim, essa parte do coletivo de como um todo, assim. Então o técnico ele pode estragar uma pessoa, ele pode, como de repente ele pode trazer com essa parte do conselho, essa parte, né? Então o técnico assim é a parte fundamental nessa questão assim da criança, do adolescente e até do adulto também. Olha, eu penso que o treinador ele é o divisor de águas, o profissional de educação física, porque muitas crianças, às vezes, que iniciam ou numa associação ou numa escolinha especializada, ela está ali por causa do amigo, ela está ali porque ela gosta da modalidade, independente de qual modalidade que seja. Então, o profissional da área ele tem que ter esse feeling de colocar o esporte como um instrumento de educação para formar essa criança com métodos adequados, onde essa criança sinta prazer, onde ela possa ser corrigida de uma forma, onde ela possa levar isso para a vida, como citado anteriormente. Então eu penso que o treinador ele tem a faca e o queijo na mão para que ele, se não formar um atleta, pelo menos ele vai aí direcionar esse menino para bons valores para a vida e aí essa criança com certeza será bem sucedida na vida. O psicólogo junto com os atletas, ele pode atuar assim de uma forma preventiva e na formação da equipe, trabalhando questões como motivação, cooperação, liderança, espírito de equipe, né? Trabalhar com um objetivo em comum, relacionamento pessoal, são todas questões que podem ser trabalhadas com os atletas na formação da equipe.
diante de um pré-jogo ou de uma decisão importante, tem trabalhos que proporcionam os atletas lidar com medo, com a expectativa, a manter-se tranquilos para aquela disputa importante, estar preparados para os resultados, quanto positivos quanto negativos. E desenvolver também nesse atleta uma resiliência, né? Uma capacidade de superar essas adversidades que pode vir aí de um resultado negativo. O papel do técnico ele é extremamente importante, né? Eu acho que o técnico também tem que ser um pouco psicólogo, porque ele tem que liderar, motivar a sua equipe, mas não se colocar numa posição de ser o único responsável pelo sucesso. Toda a equipe tem que sentir-se responsável pelo sucesso daquele grupo. Então acho que é bem isso mesmo, é um técnico, né? Ele não é um líder, é um técnico que ensina e caminha junto com a sua equipe. Esse que é o meu entendimento, né? E você perguntou também com relação à situação de um atleta que é cortado, né? Então, quando a equipe desenvolve uma boa harmonia, no sentido de cooperação de equipe, é claro que os componentes eles ficam abalados quando um atleta importante é cortado. Mas se eles têm um objetivo em comum, eles têm condição de superar isso com tranquilidade. Bom, a derrota não é bom para ninguém, né? Todos nós ficamos abalados diante de uma derrota. Mas a equipe que tem um acompanhamento já no decorrer do seu processo, ainda mais em competição, que você compete, alguém ganha, alguém perde, a equipe já deve estar preparada para lidar com isso. Porque faz parte até do espírito esportivo, ganhar ou perder. E a vida é assim, na vida a gente ganha, a gente perde. Então a gente tem que se preparar para as derrotas. Mas isso é bem possível, bem mais possível, quando a equipe ela já é trabalhada já antecipadamente. Não trabalhar assim em cima da hora, vamos nos preparar para perder. É um acompanhamento no cotidiano, um acompanhamento diário, nos treinamentos, se preparar para ganhar, ter motivação para ganhar, mas também estar preparado para o que pode acontecer, que faz parte da competição.